Bem-vindos mais uma vez ao nosso canal de xadrez do Ultra Chess. É xadrez com simplicidade. Na nossa análise hoje, teremos uma partida jogada entre dois grandes jogadores, dois fenômenos do xadrez. Garry Kasparov e Topalov. Ambos já foram campeões mundiais. A partida foi fascinante. Uma partida cheia de sacrifícios, uma partida onde cada um procurou dar o seu melhor, com planos, com estratégias, com sacrifícios, ambos buscando a vitória. Essa partida é considerada por muitos enxadristas como a partida do século, né? A partida do século em que foi jogado. Então vamos também deixar o link dessa partida no vídeo aí e vocês acompanharão de forma mais precisa, com mais calma, para terem um aproveitamento, digo assim, até melhor, porque vocês param um pouquinho para analisar quando possível. Então, uma das coisas interessantes é que depois o Kasparov comentando, segundo a análise de um grande GM aqui do Brasil, é o Rafael Leitão, ele diz em seu artigo que Kasparov disse nunca havia enfrentado esse tipo de lance durante o período em que estava jogando. Quando Kasparov abre sua partida aí, jogando sua partida, ele joga um D4, que ele é um especialista nessa abertura. A resposta que ele obteve, aliás, ele joga um E4, né? E4, ele é especialista também em E4. Aliás, esses grandes mestres, eles se especializam na abertura Ruy Lopes, se especializam na abertura do peão de dama, na C4, a inglesa. Várias aberturas eles conhecem, na italiana e assim por diante. Então, quando ele joga E4, ele fica surpreso quando recebe o lance de Topalov, né? Do lance da partida de Topalov aí jogada. Ele recebe um D6, ele jogou um E4 e recebe um D6. D6 constitui aí a abertura, a defesa Pirc, né? Contra a abertura do peão de rei. Jogou E4, jogou D6, a defesa Pirc, que pode ser transposta também para uma índia de rei com o decorrer dos lances. E a partida foi prosseguindo, né? Esse foi o lance surpresa para o Kasparov. Ele jogou D4 de imediato, tentar um controle maior no centro, e Topalov responde com F6. Lembrando que os dois jogadores são russos. Cavalo C3, reforçando o domínio central. E lá vem o G6, preparando o roque, bispo E3 e bispo G7. Opa, Topalov, tem alguma coisa? Opa, Kasparov, tem alguma coisa errada contigo aí? Eu já desenvolvi minhas peças, ó. Já vou fazer o roque. Você ainda tem duas para desenvolver. Kasparov não se preocupa com isso. Desenvolve de imediato a dama. Ó, Topalov, tu tens o roque para fazer de um lado, eu tenho o roque para fazer do outro. Faz o roque curto, eu faço o roque longo e vamos para a batalha. Topalov disse agora não, eu tenho mais que dominar o centro um pouco, evitar cavalo C5, aliás, evitar cavalo B5, evitar o bispo em B5 e o peão C6 resolve o problema. E também dominar um pouco mais o centro. Então, Kasparov joga F3, reforçando o ataque, reforçando defesa ao peão de E4, onde ele fez a abertura. Lá vem Topalov para o ataque, joga B5. Será que vai funcionar esse B5 aí? Cavalo G2, E2, né?
Cavalo G é 2. Digo cavalo G é 2, porque o cavalo de C também pode vir para E2. E foi desenvolvendo as peças. Também desenvolveu o cavalo para E7. A abertura aqui está bem equilibrada, as peças já estão bem desenvolvidas. Kasparov tem um bispo ainda para desenvolver, Topalov também tem um bispo para desenvolver, e eles estão trabalhando aí para esse desenvolvimento. Quem desenvolveu mais? O desenvolvimento está igual, né? Ambos estão preparados, um para rocar longo e o outro para rocar curto. Mas vamos para as trocas. Dama e bispo estão na mesma diagonal, e uma das formas de impedir o roque curto de Topalov é propondo uma troca de bispos. E Kasparov é bom nisso. Olha, vamos impedir aquele roque. Bispo H6. Se você capturar, eu também capturo. E acontece que o Topalov capturou. Eu acho que pouca alternativa, para não perder tempo ele capturou. E Kasparov também captura. Bom, um bispo para cada lado. O roque curto, acho que vai ser impossível Topalov fazer, devido à posição da dama. E ele joga bispo B7. Agora sim. Agora falta desenvolver a dama. Para que também possa ter o roque longo preparado. E neste momento, sabe o que faz o Kasparov? Joga um A3. A3, por que A3? É importante esse lance? Sim. Esse lance é importante porque impede o peão avançar uma casa para expulsar o cavalo. Depois de A3, vamos desestruturar o centro. Então Topalov fala, olha lá, vamos tirar aquele centro dali, porque se capturar eu capturo, e eu tenho um cavalo também para capturar aí, vamos desestabilizar o centro. Topalov, aliás, Kasparov deixa tudo como está, não mexe na situação e aproveita e faz esse roque longo. Mas o roque longo não pode sofrer ataque? Pode sofrer ataque, ou atacar a baioneta, avançar os peões, pode, não tem problema, mas o outro lado também não pode rocar. Então ele joga dama E2, aliás, dama E7, ó, e também prepara seu roque. Kasparov resolve esconder o seu rei um pouco mais, dá uma proteção maior à casa, A2, defender o peão. Enquanto isso, o Topalov vai se preparando para fazer esse roque. Faz uma defesa ao peão, jogando A6, defender o peão, e uma manobra. Começa as manobras. Manobras com o cavalo. Ele joga o cavalo, que está em E2 aí, né? Cavalo C1. Qual o objetivo desse cavalo em C1? Aprenda a manobrar os cavalos. O cavalo fazendo suas manobras, eles vão para o ataque, preparam táticos e até cheque duplo e ganha uma partida, né? Quem faz o lance aí ganha a partida. Objetivo: jogar cavalo B3 e, consequentemente, cavalo A5. Esse é o objetivo de Garry Kasparov. Então, quando ele recua o cavalo ou joga o cavalo para C1, ele aproveita e faz roque longo. Roque longo feito. E lá vai o cavalo para alcançar aquele objetivo planejado. Todo jogador de xadrez tem que fazer um plano e tem que procurar executar o plano. Por mais difícil que seja, por menos conhecimento que tenha, elabore um plano para alcançar um objetivo. E ele jogou cavalo B3. Olha ele querendo alcançar a casa onde ele havia planejado. Cavalo B3. Vamos capturar. Captura D.
expulsando outro cavalo, e Kasparov captura com a torre. Daqui a pouco vai estar começando lances aí fantásticos, lances brilhantes. Torre ameaçada? Por que ameaçou a torre do Kasparov agora tão cedo? Ameaçou a torre. Então a torre tem que voltar para sua casinha original. Já cumpriu o papel dela, capturou o peão e agora volta para a casa original. Dá certo jogar ameaçando? Dá certo. Mas tem lance melhor? Tem. E Topalov encontrou um lance melhor, que foi cavalo B6. Cavalo B6 pode ser instalado em C4. Quando ele joga cavalo B6, com esse lance aí, Kasparov joga G3. Qual o objetivo desse lance em G3? Tem objetivo? Tem. Qual é o objetivo? Olha que tem um rei lá, numa diagonal toda aberta. O objetivo é colocar o bispo para dominar a diagonal, consequentemente, ameaçando o rei. Então, lá vem aqueles lances chamados lances profiláticos. Lances profiláticos é você ver antecipadamente o lance do adversário e procurar se precaver contra aquele lance. Então, quando Kasparov joga G3 na intenção de jogar bispo A6, dando cheque, Topalov não espera ele fazer o lance. De imediato procura esconder seu rei. Agora sim, o rei está escondido. Se você quiser jogar, pode jogar, não tem problema. Já escondi o rei, não levo cheque. Ganhei um tempo. Mas aí eram dois planos. Um era com a manobra do cavalo e o outro com a manobra, com a abertura da diagonal para o bispo dar cheque ao rei. Mas como aquele cavalo já havia manobrado de E2 para C1 e para B3, ele agora colocou seu plano em execução. Cavalo A5, ameaçando o bispo. E esse bispo ele é importante. Por que ele é importante? Porque ele está ameaçando a torre que está em H1. Como assim é que ele está ameaçando? Dê uma olhadinha para a diagonal que o bispo domina. Não está ameaçando diretamente, porque tem dois peões na frente. Mas está ameaçando indiretamente. E assim que esses peões saírem da frente, o bispo pode capturar a torre. Então esse bispo tem muito valor para Topalov. E ele disse, não vou deixar meu bispo para seu cavalo capturar. Pega o bispo, coloca em A8. Meu bispo ali está defendido e vai dominar a diagonal. É a única peça que eu tenho que dominar a diagonal, não posso entregar agora. Então, quando ele joga o bispo lá em A8 para defender, Kasparov também faz um lance brilhante. Qual foi o lance que Kasparov fez neste momento? Ou o que você jogaria no lugar de Kasparov? Lembra que ele abriu para G3 para abrir a diagonal? Então Kasparov fez exatamente esse lance. Ele jogou bispo H3. Domínio total da diagonal. Agora, se fizermos uma análise com os bispos, né, o domínio, controle das casas pelos bispos, o de Kasparov controla diagonal de F1 a H3 e controla diagonal de H3 a C8. Duas diagonais. Então, o controle das casas no tabuleiro é importante. Enquanto o bispo de Topalov não controla praticamente nada. Ele está ali só aguardando alguma coisa, apenas mantendo-se em poucas casas, ó. Pouco da diagonal é que ele controla. Lá vem o Topalov romper o centro de Kasparov. Joga
D5. D5 para capturar. Então Kasparov pega a sua daminha, volta dando cheque no rei. Olha, rei, está em cheque. Aqui chama-se ganhar um tempo, né? Propôs uma troca aqui, antes da troca ganhar um tempo. Que a dama ali não tinha muita função, né? É uma função boa, mas poderia melhorar. Dama, F4, ameaça o rei, e o rei tem que fugir. Para que caso o rei vai fugir, ó, única, né? Não pode, por conta do bispo. Aqui tem o cavalo, só pode fugir para A7. E ele foge para A7. Bom, essa torre que está ameaçada pelo bispo, embora seja uma ameaça indireta, ele procurou livrar essa torre do ataque do bispo. Pega a torre e joga em E1. Torre E1 está ameaçando a dama, também diretamente. A intenção agora é capturar, e quando captura, a dama fica perdida. Então, ele jogou a torre em E1. Com esse lance aqui, torre E1, o Topalov joga cavalo, peão em D4, expulsando o cavalo. Agora chegou a hora de fazer algumas trocas, né? Porque esse cavalo iria para onde? A melhor casa para ele é no centro do tabuleiro. Ele joga cavalo D5, ameaçando a dama. Ameaçando também capturar o cavalo, ameaçando capturar o cavalo. E Topalov captura com o cavalo que está em B6. Vai lá e faz o lance. Cavalo captura D5. O material tudo igual. Até agora não tem problema, tá tudo igual. Captura D5. Calma aí, Topalov. Você não pode capturar esse peão não, tá? Tem um ataque, 2 ataques, 3 ataques, mas não pode capturar agora não. Se capturar, vai perder a dama. Então, primeiro defender a dama, para depois capturar o peão. E Topalov propõe uma troca. Dama por dama. Vai encarar, ó, Kasparov? Kasparov fala, eu vou encarar. Mas eu vou encarar com uma condição. Antes de fazer a troca, eu quero capturar um peão. Eu quero entregar uma torre de graça para você. Vem o primeiro sacrifício. Entregar a torre? Sim. Torre captura D4. Pode, professor? Torre capturar D4 e o peão não captura? Pode. Ele vai lá, torre captura D4. Não tem problema não. Se agora a dama capturar, a torre captura, ainda fica ameaçando o cavalo, ameaçando o peão lá de F7, que dá cheque no rei. Então ele disse, não, eu não quero capturar a dama agora não. Porque depois, se você capturar minha dama, eu tenho aqui a torre para capturar. Eu vou capturar a torre, que é a torre mais importante. Enquanto essa aqui está protegida, a torre está de graça. E foi lá, capturou. Pegou uma torre de Kasparov. Agora sim, pode haver a troca. Kasparov fala, está cedo para fazer troca. Vou deixar minha dama aqui. Capturou minha torre e não tem problema não. O que eu quero mesmo é fazer lances brilhantes, é ganhar a partida. E tem como ganhar a partida? Cada jogador tem seu plano. Cada jogador tem seu plano de jogo. Então foi lá o Kasparov e jogou torre 7. Torre E7. O que essa torre está fazendo aí em E7? Está dando cheque no rei. Mas já perdeu uma torre? Já perdeu uma torre. E por que botou a torre em D7? Vai perder a outra torre? Kasparov diz, olha,
é lance que não dá para entender direito. Só entende quem tem uma visão de jogo superior. A inteligência superior é que vai entender determinados lances. E ele faz, esse lance aqui é um lance excelente, segundo as máquinas de análise aí, ó, 7. Cheque no rei. Torre é 7. Captura ou não captura? É momento de análise. E Kasparov começa a analisar. Será que dá certo capturar? Se ele capturasse com a dama, seria a segunda torre que capturaria. O que poderia acontecer se capturasse com a dama? Vamos fazer uma análise simples. Xadrez com simplicidade tem que ser analisado também com simplicidade. Digamos que torre, dama capture, ó. Dama captura torre, vem aqui para o... Dama capturou torre. Então agora vamos sofrer um ataque de mate. Deu as duas torres, uma o peão capturou e a outra dama capturou. Sofrer ataque de mate. Como assim, professor? Dama captura B6, cheque. Tá aqui a pecinha, cheque. Tem fuga para esse rei aonde? Única casa. Única. Ele vai lá e foge. A única casa é essa. B8. E agora, professor? Já perdeu as duas torres? O Kasparov só tem uma peça, 2, 3 no tabuleiro. Topalov tem 1, 2, 3, 4, 5. Onde é que essa daminha dá cheque? Tem aqui, ó, F4. Aqui não presta, que a dama toma. Mas tem um B6. Dama em B6, cheque. Como é que Topalov vai se defender desse cheque? O rei não pode fugir. A dama controla. E o bispo, lembra o bispo naquela hora? Naquele plano, ó, dominar toda a diagonal, também controla. Só tem duas peças para colocar na frente. Uma é a dama. Se colocar a dama, perde a dama para o cavalo. E a outra peça é o bispo. Se colocar o bispo, leva checkmate em 2 lances. O primeiro lance seria cavalo, C6, cheque. Bispo não pode tomar. E só tem uma casinha para fugir, que é A8. Então a dama entraria, tá legal. Esse aqui é o chamado cheque triplo. Ameaça rei, ameaça torre, ameaça dama e companhia limitada. Então, fugindo para A8, então a dama entra lá e checkmate. Não tem mais saída, não pode capturar, que está defendido pelo cavalo. Dá para entender os lances de Kasparov? São lances fantásticos, uma criatividade tremenda. Então, volta a daminha para sua casa, volta o rei para sua casa, volta o cavalinho para sua casa, volta o bispo para sua casa, tem mais um peão. A daminha na sua casa, que estava para fazer uma troca, e ele não aceitou, ele entregou a outra torre. E como é que vai ficar a partida para ir a partir daí? Como foi que continuou a partida? Continuou. A partida continuou a partir daí. O rei começou uma caminhada. Começou uma caminhada rumo ao centro do tabuleiro, porque a torre não pode ser capturada. Então o rei jogou em B6. Não pode capturar a torre que leva mate, né? Então, torre em B6. Lá vem Kasparov. Dama, D4, cheque. Mas, professor, mais uma vez vai deixar uma peça lá de graça. Sim, vai deixar uma peça de graça. É sacrifício. Com Kasparov é um sacrifício atrás do outro.
Quando ele calcula, até dizem aí, ó, quando Kasparov sacrifica, pode abandonar. Não aceite não. Fischer oferecendo aí uma peça de graça, sacrificando, aceite. Aceite. Agora, Kasparov, quando sacrifica, abandone. Então, cheque. Rei teve que capturar, foi o jeito. Capturou um cavalo. Vamos para mais uma análise do tabuleiro. E a peça estava ameaçada. Ninguém pôde capturar ainda. Kasparov só tem uma, duas, três. E Topalov tem uma, duas, três, quatro, cinco. Quem ganhará essa partida? E a partida foi se desenvolvendo, desenrolando. E quando você está na desvantagem de peça e tem calculado essa desvantagem, procure dar cheque no adversário quanto você puder. E Kasparov não perde tempo. Porque nessa posição, se Kasparov perder tempo, também perde a partida. Ele joga um B4, cheque no rei. B4 serve? Serve. Porque o rei está em cheque, a peça não pode ser capturada. E agora? Aonde jogaria o Kasparov? Não tem mais cheque para dar por enquanto. Porque o rei está em cheque, ele vai ter que fugir. E quando o rei foge, o que é que Kasparov faz? Tá bom, a torre está aí ameaçada, eu vou deixar ela mais um pouquinho aí. Quer capturar o Topalov? Captura aí minha torre. E ele joga dama C3. É um lance aí com uma interrogação, meio duvidoso assim, para alguns com uma interrogação, mas esse foi o lance que ele achou melhor. Então, e a torre pode ser capturada? Ah, talvez, né? E se capturar a torre agora? Vamos ver o que acontece? Agora eu posso capturar a torre e está de graça. Beleza. E agora? É como se ele perguntasse a Topalov. Topalov, tu topa? Topalov, tu topa capturar a torre? E se Topalov fala top e captura a torre, o que aconteceria? Tomaria um mate, ó. Checkmate. Ele não pode voltar porque tem um peãozinho lá defendendo a casa. Então, Topalov disse, não topo não. Eu não topo capturar. Eu prefiro capturar o peão. E vai lá captura o peão de dama. Porque defende o mate. Capturou o peão defendendo o mate. Então, o Kasparov fala, tudo bem. Já que você defendeu o mate, eu não posso dar mate, vou fazer outro lance forte, brilhante. Agora tenha cuidado. Pega a sua torre que estava ameaçada, e deixou de ficar ameaçada, porque iria dar mate, e joga em A7. Esse é outro lance excelente. Qual o objetivo dessa torre em A7? Também dá mate, porque esse rei não pode voltar, que tem um peão aqui, e se capturar aqui, dá checkmate. Se capturar, checkmate. Então, o Topalov faz, não, mate em mim agora não, eu vou defender esse mate. Pega seu bispo e joga em B7. Além de defender o mate, porque a dama defende, né? Além de defender o mate, a torre fica presa. Mas será que defendeu mesmo? Protegeu o peão para que não fosse tomado com a torre? Nem precisa pensar muito para ver o lance. Esse aqui nem precisa de visão precoce, nem precisa pensar muito para enxergar o lance. Então a torre vai lá e captura B7. Ficou de graça? De novo, sempre é peça de graça. Kasparov sacrificando, abandone. E ele não pode capturar, porque se capturar, leva mate, ó. Novamente o tema de mate permaneceu. Então ele joga dama
C4 propondo uma troca. Se houver uma troca nesse momento, é vantajoso para como é que chama, Kasparov? Qual a vantagem que tem em aceitar essa troca? Nenhuma. Sabe por quê? Porque se as damas saem do tabuleiro nessa troca, então o Topalov fica com uma peça, duas peças, três peças. E Kasparov apenas com duas peças. Não compensa fazer a troca. Então Kasparov joga dama, captura, cavalo que está em F6. Tá de graça, peça pendurada isso aqui, tá? Dama, captura, F6. Agora sim, se houver uma possível troca de damas, o material fica igualado, não vai ter problema. E quando toma em F6, Topalov também resolve capturar. Agora vou capturar um peão, porque agora tem linha de mate. Ó, dama captura em seguida, checkmate. Kasparov fala, tudo bem. Dama, captura. A6, cheque. Qual a saída agora, ó, Topalov? A única. Não pode jogar, tem peão. Não pode jogar por conta do rei. E a dama controla a linha. Só pode capturar. Vai lá e captura. Sem problema algum. Fugiu do mate. Tem saída ainda? Olha, está prestes a levar o mate aí, tá? Cheque. Vai ter só uma saidinha. E cheque novamente. E se sair, checkmate. Vamos ter cuidado aí, né? Opa! Vamos ter cuidado, né, Kasparov? Então Kasparov joga F6. Entrega o peão. Por que jogou F6? F6, aliás, F6 não, C3, dando cheque no rei, e o rei não tem outra alternativa a não ser capturar. Vai lá e captura. Opa! Está desenhando-se a vitória para Topalov. Esse é o pensamento de Topalov. Presta da mata, está tudo lá, está bem desenhado. E Kasparov faz aquele lance. Dama, cheque. Dama A1, cheque. Ele vai ter que fugir. Se por acaso, fugir para... Se por acaso fugir para B4, vai perder a dama, ou então leva mate. Porque a dama entra dando cheque, se defender com o rei, vai ter um ataque aqui, ó, cheque, torre toma dando cheque, rei vai ter que fugir e perde a dama. Então, ele não fugiu para, quando levou cheque, não fugiu para B4. Ele saiu fazendo uma caminhada com o rei. Colocou seu rei em, olha a casa, D2. Lá vem cheque. Que aqui também está ameaçando mate, tá? Ó, rei D2, ameaça mate. Então ele faz B2, cheque no rei. Tem saída para esse rei? Tem. Ele joga rei D1. E agora, seu Kasparov, estou a fim de dar um mate. Rei D1. Vamos lá. Mais um sacrifício de Kasparov. Ameaçou a dama. Uma vez que ele ameaça a dama, o Topalov faz, olha, se tu vai capturar minha dama, eu também vou capturar a tua. E mais, dando cheque. Torre D2, ameaçou a dama. Se capturar,
perde tua dama. E no final das contas fica 2 torres contra 1. Então, Kasparov começa a analisar a partida e diz, bom, eu já fiz vários sacrifícios, agora eu vou fazer mais um outro lance excelente. Torre D7. Aqui é 2, tá? Toda essa linha é 2 aqui. Se por acaso eu falei 7, foi algum equívoco, mas é a linha 2. Torre D7. A torre não pode sair da frente para capturar a dama, porque o rei fica cravado. Se sair da frente, fica em xeque. O que é que vai fazer aí o Topalov? Tem que voltar capturando a torre. E é isso que ele faz. Não é sacrifício, um após outro. E quando ele toma a torre, agora sim, bispo pode capturar a dama. E é o que ele faz. Bispo captura a dama. B captura. E Kasparov captura a H8. Então a partida teve mais alguns lances. O Topalov aí desperdiou um pouco, né, jogando o lance aí a torre em C, aliás D3, mas com o decorrer da partida de mais alguns lances ele abandonou, porque o lance de Kasparov foi fantástico. Dama A8. Dama A8 tem um objetivo, ó, pode dar cheque e pode também defender o peão, pode fazer uma série de manobras e conseguir vencer a partida. Ainda durou um pouco mais? Durou, porque ele jogou ainda o peãozinho em C3, querendo dar cheque, tentando promover. Então Kasparov joga 4 aqui, ó, A4, dando cheque, e nesse momento ainda teve mais um lance, e com esse lance aqui, uma defesa aí, um avanço de peão, para abrir um pouco a linha, dar um cheque aqui, né, caso fosse necessário, e ele vem ainda. Teve mais esses lances aqui, rei veio para tentar dar um mate, logo, torre defendeu aqui, ó, chegou bem pertinho, ameaçando, mas não pôde fazer nada. Então Kasparov voltou sua peça, tentando dar um cheque, aí ele abandonou. Mas pode capturar? Pode capturar? Pode. Mas se capturar tem algum problema? Só um. Se torre captura, recebe um cheque, ele vai ter que fugir, né? E perde a torre. Então Topalov abandonou. Essa foi a partida considerada a partida do século. Foi uma partida brilhante, aí cheia de sacrifício. Sacrifício vai, sacrifício vem. Foi bem trabalhada. E a lição que aprendemos é o seguinte: calcule e obtenha assim, né, uma visão de tabuleiro tremenda dos seus lances, para quando for necessário, faça sacrifício. Mas faça um sacrifício, depois você calcula tudo, percebe que vai dar certo, você vai conseguir vencer a partida, vai dar checkmate, deixa o adversário em apuros. Gostou? Deixe seu like e se inscreva no canal.